Muito bom dia! Como vocês estão? Hoje, dia 10 de outubro de 2023, segundo dia aí da segunda semana de outubro. Tá sendo um outubro, vamos dizer assim, um pouco desafiador, né? Acho que todo mundo tem sentido a mesma coisa com os noticiários que a gente tem visto. Eu venho dizendo que a gente já teve um agosto, um setembro muito difícil para os mercados, principalmente aí para as bolsas ao redor do mundo. A gente tem diversos problemas relacionados ao crescimento econômico da China. Eu vou trazer uma notícia daqui a pouco já sobre isso. A gente tem a preocupação constante com o juro nos Estados Unidos. Parece que a gente está sempre repetindo a mesma coisa, mas a preocupação, na verdade, nunca acaba saindo de fato do radar, porque os Estados Unidos já está aí com o aperto monetário já desde 2021, se eu não me engano, final de 2021. Então, de fato, às vezes a gente repete as mesmas preocupações, as mesmas coisas que ficam no radar dos investidores, mas é assim mesmo, pessoal. Não adianta. Bom, vamos começar então falando com os Estados Unidos e o que a gente pode esperar para essa abertura de hoje. Nova York vão subindo de leve, de mansinho nessa manhã, com um olho no aperto monetário por lá. A gente viu aí preocupação, principalmente muito voltando a ficar muito forte desde a semana passada, com o Powell falando que possivelmente a gente ainda vai ter mais um aumento do juro ainda neste ano, até o final deste ano, com outros dirigentes do Fed também sinalizando de que as altas vão seguir mais altas por um maior tempo. Então, tudo isso acabou minando um pouco os negócios, acabou deixando o pessimismo muito à mostra nos mercados. Porém, a gente tem uma boa notícia nesse sentido, mas claro, a gente também tem a violência no Oriente Médio, a guerra por lá, que vai preocupando os mercados, mas de certa forma essa preocupação é um pouco mais contida, tá? Os investidores entendem que se a guerra não acabar saindo para outros países, impactar outros países, a consequência econômica, de certa forma, ela consegue ser mais contida. Bom, então, como eu tinha comentado, os futuros de Nova York vão subindo de leve nessa manhã, então, com os investidores monitorando de perto os comentários, os novos comentários dos dirigentes do Fed e esse conflito, né, no Oriente Médio. Vale destacar que os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos vão caindo, com os comerciantes, então, buscando um pouco mais de segurança após essa intensificação no Oriente Médio. Bom, no dia de ontem, a gente teve aí ganhos, como vocês devem ter visto, nas bolsas por lá, porque afinal de contas a gente teve algumas declarações dovish do dirigente do Fed de Dallas e o Philip Jefferson, que é o vice do Fed, né? O vice do Powell, na verdade. Eles acabaram sugerindo aí que a recente subida dos rendimentos do Tesouro, como a gente vem também comentando bastante em todas as comunicações aqui da Faz Capital, na nossa newsletter, no nosso Instagram, enfim, a gente vem sinalizando esse aumento dos rendimentos do Tesouro, como a gente não via desde 2007, eu ia falar 2017 de novo, não, 2007. Isso, então, esse aumento dos rendimentos poderia aí diminuir a necessidade do Banco Central aumentar os custos dos empréstimos no curto prazo e sinalizaram ainda que a autoridade deve agora proceder com cuidado. Isso acabou dando um pouquinho mais, não diria ânimo, não seria a palavra perfeita, mas assim, acabou dando um pouquinho mais de esperança para os investidores nesse sentido, porque a gente já estava esperando mais falas negativas de que sim, o juro vai subir mais ainda esse ano, sim, o Fed vai ser de fato impiedoso, a gente já estava esperando essa agressividade muito e não foi o que a gente viu no dia de ontem, isso então acabou dando um pouco mais de esperança para os mercados, tá?
Agora, os mercados vão ficar ansiosos aí para ver se esse sentimento de fato ecoa por vários outros membros do Banco Central, programados para falar ainda nessa semana, ou se vai ser uma coisa de fato isolada. A gente tem que ainda aguardar as próximas falas. Vale destacar que a ata da reunião de setembro também vai ser divulgada na quarta-feira, muito importante, enquanto aí alguns números da inflação por lá vão ser divulgados na quarta-feira. Bom, entrando em Ásia, a gente teve Tóquio como um dos grandes destaques pela Ásia. Deixa eu só pegar a minha colinha aqui para falar para vocês. E Tóquio, como eu tinha dito ontem, ela estava aí num feriado, então ela voltou do feriado e foi o destaque da sessão asiática nessa madrugada, que foi uma sessão aí um pouco mista das bolsas por lá, tá? Basicamente, Tóquio acabou refletindo a forte queda dos rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos, né, logo após as falas aí dovish desses dirigentes, como eu comentei agora. E óbvio também, como eu comentei, a percepção de que o conflito no Oriente Médio, se não se alastrar para outras regiões, acaba tendo um impacto econômico um pouco menor do que poderia ter. Bom, vale também destacar que as bolsas chinesas estenderam as perdas após o alerta de default da maior incorporadora do país, a Country Garden, que caiu aí 4,48% em Hong Kong. Novamente a empresa sendo noticiário quase todos os dias, inclusive aqui no Morning Call eu falo alguma coisa da companhia. E mais uma vez ela derrubou as bolsas por lá. Teve esse pessimismo, né? Ajudou aí nesse pessimismo nas bolsas por lá. Ainda ali, o minério de ferro acabou caindo mais de 1,74%. E quando os mercados por lá já estavam fechados, se atentem aqui, o FMI citou nominalmente a crise da empresa Country Garden e divulgou um corte na estimativa de crescimento na China, tanto para esse ano como para ano que vem. Neste ano, cortou aí de 5,2% o crescimento por lá para 5%, e para o ano que vem de 4,5% para 4,2%. Mais uma vez, a gente esperando aí menos crescimento para a China, um cenário mais pessimista para a economia chinesa. Comentar rapidamente agora aqui os fechamentos principais índices. A gente teve Tóquio, o índice Nikkei, fechando com uma alta super expressiva, então, de 2,43%. Hong Kong fechando com uma alta de 0,84%. E o principal índice da China, o Shanghai Composite, fechando com uma queda de 0,70%. Europa nessa manhã vai tentando acompanhar Nova York, tá? E as principais bolsas de ontem por lá acabaram não aproveitando esse rally de última hora, se é que a gente vai chamar de rally, dos Feds, né, dos dirigentes do Fed, apontando que talvez o cenário não seja tão horrível como a gente imaginava. Bom, basicamente isso. Então as bolsas por lá vão subindo. Londres tem uma das altas mais expressivas aí da Europa, a Alemanha também. Enfim, as bolsas vão tentando se recuperar dessa sessão super negativa que a gente viu por lá no dia de ontem. E entrando em Brasil, a gente basicamente não tem tanta notícia aqui para a gente conseguir destacar. Deixa eu tentar pegar aqui. A nossa agenda econômica é esvaziada tanto aqui no Brasil no dia de hoje, como lá fora também. Mas vale aí a gente destacar que o nosso, eu ia falar primeiro-ministro, o nosso ministro da Economia, Haddad, foi então para Marrocos, onde ele vai participar aí
do Banco Mundial, né, do evento que tem por lá. Isso vai acabar movimentando, então, o noticiário no dia de hoje, talvez um pouco aqui no doméstico. E vale destacar também que o Roberto Campos Neto, ele vai fazer uma palestra à 13h, então também pode ter aí alguma fala que o mercado vai acabar destacando, mas de fato a gente fica muito preso aí também ao humor, principalmente de Nova York. Isso a gente tem visto muito forte nas últimas 3 semanas, mas continua aí essa tendência. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Hoje eu me estendi um pouquinho mais, falei. Mas é isso, deixe seus feedbacks aqui embaixo e eu volto amanhã. Ótimos negócios para vocês. Uma ótima terça-feira também.